Vamos lá. Vamos seguindo aqui com o nosso programa, hora do nosso primeiro bate-papo, nosso primeiro contato do dia. Dr. Tomio Arazawa, ele que é ginecologista, vai falar sobre miomas, sobre endometriose. Hoje é o Dia da Mulher, intitulado pela nossa querida Lucilene Caetano, que mais uma vez eu digo para vocês, tá de folga, volta na segunda-feira com a gente e eu vou tocando o barco aqui. Dr. Tomio, seja bem-vindo ao Vivo Esporte. Bom dia, meu caro. Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar algumas informações com vocês. Nós que agradecemos a sua participação aqui no Vivo Esporte. Já estou abrindo também o nosso WhatsApp para os nossos teleassinantes fazerem perguntas ao senhor aí. 11 para você que está fora de São Paulo, está aí já, ó, 999791319. O nosso papo hoje é endometriose e mioma. Eu já começo te perguntando, doutor Tomio, o que é endometriose, o que é mioma? Vamos lá. Endometriose é um tecido que cresce fora do útero, que é muito semelhante à camada interna do útero, chamado de endométrio. É uma doença extremamente prevalente na população feminina. Mais ou menos 10% de todas as mulheres têm endometriose. Ou seja, todo mundo conhece alguém que sofre com dores pélvicas por conta da endometriose. É uma doença extremamente difícil de fazer o diagnóstico. As mulheres sofrem muitos anos para conseguir fazer um diagnóstico e melhorar as dores, ou mesmo tratar um quadro de infertilidade. Já miomas são nódulos que crescem, bolinhas que crescem no útero, né, e que causam muitas cólicas também e que pode causar muito sangramento também na menstruação. Os miomas são mais prevalentes ainda que a endometriose e podem comprometer cerca de até 50% das mulheres. Tá? Então, são duas doenças bastante relevantes para a saúde da mulher e que é preciso ter muita atenção, especialmente para a endometriose, que é mais desafiador o diagnóstico. Eu nunca me esqueço quando eu estava na escola, no ginásio, que eu tive o primeiro contato com a menstruação, que eu vi uma foto de um útero num livro, e eu falei, olha como que é isso, né? E eu guardei que a menstruação era a troca da camada endométrica do útero, né? Que coisa fantástica isso. A mulher é muito perfeita, o ser humano é uma máquina muito Exatamente. perfeita. Agora, o doutor Tomio, no caso do mioma, esses nódulos, eles sempre são benignos ou não? A grande maioria das vezes são sempre benignos sim, tá? São raros as situações que o mioma tem uma transformação maligna, tá? Então, 99% das vezes são benignos e quando eles crescem de forma maligna, aí sim que a gente chama de leiomiosarcoma ou sarcomas uterinos. São bem raros, tá? E até por isso é importante um acompanhamento, especialmente no período próximo da menopausa, quando os miomas podem crescer mais ou se eles têm um comportamento mais agressivo, a gente tem que suspeitar sim para um câncer, mas é bem mais raro do que o mioma benigno, tá? Certo, nesse bate-papo a gente vai aprofundar mais sobre mioma, sobre endometriose também. Falando agora sobre a endometriose, quais as causas da endometriose, doutor Tomio? Vamos lá. A principal causa de longe das pacientes com endometriose, e essa é uma informação que a gente não está tão acessível assim para as pacientes, é a origem genética embrionária da doença, ou seja, a maioria das pacientes devem nascer com essas lesões de endometriose, tá? E que começam a ter os sintomas desde as primeiras menstruações, lá na adolescência, e é por isso que 70% das mulheres se recordam de ter muitas cólicas, mesmo quando tem um diagnóstico de endometriose só na idade adulta, lá na adolescência, lá na fase da escola, tá? Então, essa é a principal teoria da endometriose. A menstruação retrógrada, que é uma menstruação que volta pelas trompas e cai na pelve, pode ser também uma outra teoria da endometriose, uma outra causa de origem da doença, tá? Ou pode ser também uma forma de propagação, da doença conseguir se espalhar no corpo da paciente, tá? Então, tem várias outras teorias, mas essas duas são as principais de longe. Agora, doutor, tem uma pergunta chegando para a gente aqui. Vem comigo, Leitão. Bom dia, Júlio. Pergunta para o doutor. Fiz um ultrassom e meu útero deu uma alteração com volume de 106,2. O clínico disse que era suspeita de mioma. Já a ginecologista disse que era normal. Ela gostaria de tirar essa dúvida. É a Geude de Mauá. O senhor pode explicar para a gente sobre isso, doutor? Vamos lá. Então, o útero aumentado, ele pode ser sugestivo, sim, de alguma alteração, tá? Mas não necessariamente. Miomas, geralmente, são mais fáceis de diagnosticar porque são pequenos nódulos. Então, no ultrassom dá para ver muito bem uma bolinha no útero, tá? Já um outro quadro parecido com a endometriose, chamado de adenomiose, pode fazer também aumentar o tamanho do útero
pode causar bastante cólicas e fluxo menstrual intenso e não necessariamente vai apresentar as mesmas alterações que os miomas apresentam no exame de ultrassom, tá? Então, é difícil falar se está absolutamente normal ou não, porque esse tamanho de 106 centímetros cúbicos pode ser normal se não houver nenhuma outra alteração na imagem, tá? Mas é importante correlacionar esse achado com a clínica da paciente, se ela tem alguma queixa de cólicas ou fluxo menstrual intenso. Tá certo, tem mais uma pergunta chegando para a gente aqui, viu, doutor? Vamos lá. Bom dia, fiz uma cirurgia dia 14 de dezembro de 20 histerectomia total. Pode me explicar? Ainda fico confusa. Do que realmente foi retirado e sofria de endometriose também. E a Isadora, lá do Rio de Janeiro. Isa, obrigado pela pergunta para a gente aí, tá bom? Responde para a gente, doutor, o caso da Isa. Vamos lá. Isadora, histerectomia total é a remoção do útero com o corpo, com o colo do útero. Então, tanto o corpo do útero quanto o colo do útero. A endometriose, ela está fora do útero, tá? Então, ela vai se alojar nas regiões externas ao útero. Então, para quem sofre de endometriose, não basta apenas remover o útero e é preciso também remover as demais lesões de endometriose que estão fora do útero, tá? Então, é importante ver como que foi sua cirurgia, se foi remoção do útero, se as outras lesões de endometriose também foram removidas, tá? Por quê? Porque senão a cirurgia pode ser eventualmente parcial e, infelizmente, isso acontece muito frequentemente com as pacientes. Elas não conseguem ter um acesso a um tratamento adequado. Não estou dizendo que é o seu caso, tá, Isadora? Mas é importante conversar com o médico que te operou, com a equipe que te deu assistência, para obter essas informações. Ô, doutor, e no caso da retirada do útero, eu acho que antigamente tinha que abrir o abdômen da mulher, né, para você retirar o útero. Hoje você faz através de vídeo, com os furinhos. É assim mesmo ou estou enganado? Exatamente. Atualmente, são poucos os casos que a gente precisa fazer a cirurgia convencional, que é aquele corte, tá? Aham. A grande maioria das pacientes, a gente consegue fazer uma cirurgia minimamente invasiva, que é por laparoscopia ou, hoje em dia, até por cirurgia robótica. Que é uma cirurgia laparoscópica que a gente usa um robô para auxiliar o cirurgião para ter mais precisão na cirurgia. Tá certo. E em relação à endometriose, a endometriose ela pode causar a infertilidade na mulher, doutor? Atualmente, a endometriose é a principal causa de infertilidade feminina. Aproximadamente 40 a 50% das mulheres que se encontram com uma dificuldade de engravidar têm endometriose e mais ou menos 50% das pacientes com endometriose podem apresentar alguma dificuldade de gravidez. Porém, ter endometriose não é sinônimo de infertilidade. Tá? Muitas mulheres, a maioria, vão conseguir engravidar, seja espontaneamente ou com tratamentos específicos. Então vamos lá, quais seriam os tratamentos específicos para a endometriose? Existem casos de endometriose? Quais seriam os tratamentos? Bom, primeiro, e uma premissa para toda paciente que tem um diagnóstico de endometriose, é cuidar do estilo de vida. Alimentação, sono, gerenciamento de estresse, atividade física regular, isso é básico para todo mundo. Para algumas pacientes, vai ser importante tomar alguma medicação hormonal, mas não obrigatoriamente. Eventualmente, algumas pacientes vão precisar de um tratamento cirúrgico e, se precisar, precisa ser uma cirurgia muito bem feita, porque a cirurgia para endometriose pode ser uma cirurgia bastante complexa e não são todos os colegas ginecologistas que estão treinados para fazer esse tipo de cirurgia. E para algumas pacientes com infertilidade, tratamentos de medicina reprodutiva podem ser importantes, como a fertilização in vitro, por exemplo. Então, isso vai depender muito de cada caso e de como a endometriose impacta a vida ou a saúde dessas pacientes. Doutor, o interessante desse bate-papo nosso é que eu não tenho útero, entendeu? Então eu estou fazendo as perguntas para o senhor assim, sem ter conhecimento de caso, estou aprendendo contigo aqui, tá? Então vamos lá. No caso da endometriose, a mulher, ela só percebe que ela tem endometriose porque ela não consegue engravidar ou traz alguma dor, algum desconforto para a mulher? Como que ela consegue diagnosticar que ela está com essa doença ou com essa enfermidade? A principal repercussão da endometriose na saúde da mulher é de dor, tá? Cólicas menstruais extremamente intensas, desde as primeiras menstruações, dores na relação sexual de profundidade, o que impacta também a saúde do casal. Então, o marido, o parceiro, o namorado também pode sofrer, né, indiretamente com isso, porque a mulher pode não conseguir ter relações saudáveis com o parceiro. Tá? Dores na evacuação, dores para urinar, dores nas costas, dor de cabeça, da fadiga crônica. A repercussão vai muito além só da infertilidade.
Tá? Isso é importante da paciente prestar atenção, porque muitas ouvem que sentir dor é normal, que sentir cólicas é normal. Se for uma cólica, se forem dores incapacitantes que atrapalham a qualidade de vida dessa paciente, não é normal. É importante buscar, sim, assistência, informação, para não postergar e não tardiar o diagnóstico e tratamento. Mas, doutor, então eu tenho uma pergunta curiosa, né? Eu tive um passado, um cenário vasto aí, e todas as mulheres que eu conheci tinham uma menstruação muito forte, uma TPM fortíssima. Eu cheguei, a minha filha, inclusive, ela tem 20 anos de idade, e quando ela chega nessa época, ela chega a ficar de cama, com tanta dor. Então, toda mulher que tem dor excessiva quando vai menstruar, ela tem endometriose ou não? Não necessariamente, mas se ela tem as dores, como a sua filha, que fica de cama, é importante avaliar. E a endometriose, ela é mais difícil de fazer o diagnóstico porque precisa ser feito um exame, como um exame de toque vaginal ou mesmo um ultrassom especializado para a doença, ou uma ressonância magnética especializada para a doença, que nem sempre é fácil de achar radiologistas ou laboratórios que estão capacitados para fazer esse tipo de exame. Então, muitas mulheres passam anos e anos e anos fazendo exames, passando em consultas, falando que está tudo normal, e na verdade não é que está normal, é que os exames ou na avaliação, essa doença não é detectada. Tá? Então, ainda assim, eu reforço, se a sua filha ou qualquer outra conhecida fica de cama, fica incapacitada no período menstrual e pré-menstrual, é importante avaliar e preferencialmente com colegas ginecologistas especializados, porque aí a assertividade do diagnóstico e do tratamento vai ser maior. Bacana, viu? Sabe que tem até um atenuante agora no homicídio da mulher que está numa TPM, né, doutor? Diz que ela sai tão fora de giro aí que colocaram um atenuante no novo projeto do Código Penal aí. Tem o estado puerperal após o parto e agora tem o estado pré-menstrual também. Tem mais uma pergunta chegando aqui para o senhor. Bom dia, aqui é Rodrigo, lá do Rio de Janeiro. Deixa eu colocar a foto do Rodrigo aqui. Fala, Rodrigueira, obrigado pelo carinho aí, velho. A minha esposa tem mioma, ela pode engravidar? Estou vendo o programa. Pergunta para o doutor Tomil. E aí, doutor, a esposa dele tem mioma, ela pode engravidar também? O senhor já comentou com a gente sobre a endometriose, que é muito difícil isso, e no mioma também? Oi? Oi, mioma pode sim, permite a gravidez, tá? E depende muito do tamanho do número de miomas no útero, tá bom? Então, é importante avaliar com o ginecologista se esse mioma pode atrapalhar a gestação ou não, tá? E avaliar o tratamento com o seu médico ginecologista. Mas a grande maioria dos pacientes vai sim conseguir engravidar com miomas. Doutor Tomil, quero te agradecer pelo bate-papo com a gente aqui, cara, bem esclarecedor. Qual que é o seu Instagram? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho aí, você atua aqui em São Paulo mesmo, doutor? Em São Paulo, sim. Aqui em São Paulo, eu atuo basicamente com pacientes que sofrem com endometriose, com miomas, e o meu Instagram e o Facebook é Dr. Tomil, Dr. Tomil. Bom, quando eu me casar novamente, a gente pode se ver, tá bom, doutor? Forte abraço aí. Muito obrigado pelo carinho. Tenha um excelente dia, doutor. Obrigado. Muito obrigado. Bacana o bate-papo, né? O Leitão, tá chegando mais mensagem.